Os neurônios artificiais são elementos computacionais ou unidades processadoras que consiste como modelo simplificado desse neurônio biológico. Então, a gente vai ter uma entrada, algo que vai fazer o processamento, e essa informação será ou não transmitida para o próximo neurônio. Basicamente isso. Eles são utilizados como os modelos de redes neurais artificiais. Eles são não lineares. A gente vai ver isso aqui. Eles fornecem saída tipicamente contínua e realizam funções simples. Cada neurônio realiza uma função simples, como coletar os sinais externos de suas entradas, agregá-los, ou seja, fazer, por exemplo, uma soma, de acordo com a função operacional e produzir uma resposta, levando em consideração sua função de ativação. Então tá aqui, ó. Esse é o modelo de um neurônio artificial. Só isso. Entradas, pesos, aqui um bias, ou limiar, né? Que a gente vai ver que é o nosso limiar de ativação. Esse cara gera um potencial de ativação. Isso daqui é uma função de ativação. E aqui a gente tem a saída desse neurônio. Só isso. Então a gente pega um valor, multiplica por um peso, soma com a multiplicação de outras entradas por outros pesos, subtrai o bias, geramos o potencial de ativação. Pega esse potencial de ativação, joga numa função de ativação. Essa função a gente vai ver que pode ser, por exemplo, uma função ao degrau. E a sua saída vai ser esse valor aplicado nessa função de ativação. Só isso. Isso é um neurônio. Quando eu tenho uma rede de neurônios, eu tenho algo desse tipo aqui. Ó. É o seguinte, digamos que eu tenha duas entradas e um neurônio. Vou ter o peso aqui, somador, bias, função de ativação, saída. Ok? Agora, vamos supor que eu tenho uma rede com dois neurônios e duas entradas. Eu vou ter essa entrada multiplicada por esse peso, chegando no meu neurônio 1. Essa entrada multiplicada por esse peso, chegando no meu neurônio 1. Se eu tenho dois neurônios aqui, eu vou ter essa entrada multiplicada por esse peso, chegando nesse neurônio aqui. Essa entrada multiplicada por esse peso, chegando nesse neurônio aqui. Essa entrada, é isso aí. Certo? Então aqui eu tenho uma rede com dois neurônios. E aí aqui eu posso ter essa saída e essa saída, ou eu posso combinar esses caras em outro neurônio, certo? Essa é a ideia. Porque aí aqui, ó, eu tenho conhecimento nesse neurônio, tenho conhecimento nesse neurônio, tenho conhecimento nesse neurônio. Ou seja, cada neurônio guardou um pouco da informação. Beleza? Quais são os elementos do neurônio, né? A gente tem, primeiro, as suas entradas. Cada neurônio tem a sua entrada. E esses sinais podem vir do meio externo ou pode vir também de outros neurônios quando eu tenho uma rede de neurônios, ok? Eu vou ter os pesos sinápticos, estão representados pela letra W aqui. Então, cada entrada para cada neurônio tem um peso. Então, vamos supor, uma rede, na verdade, um neurônio com 3 entradas, 3 pesos. Uma rede com 3 entradas e 2 neurônios, eu vou ter 6 pesos. Uma rede com 3 entradas, 3 neurônios, eu vou ter 9 pesos. Certo? Cada neurônio vai ter 3 pesos, um para cada entrada. Uma rede que a gente vai ver depois, com 2 camadas. Cada camada tem 3 neurônios. E eu tenho 3 entradas, aí eu vou ter 9, 3, mais 9, eu vou ter 18 pesos na minha rede. Os pesos,
eles são os valores que servirão para ponderar cada uma dessas entradas aqui, ó. Então é como se eu estivesse fazendo uma soma ponderada. Essa entrada tem peso tal, soma. Com essa entrada que tem peso tal, soma. Com essa entrada que tem peso tal, soma. E é ela que vai quantificar a relevância de cada entrada, né? São esses pesos que vão representar a relevância de cada entrada para a sua saída do seu neurônio. O nosso limiar de ativação ou bias, que é esse θ aqui em cima, né? Cadê meu mouse? Aqui. Esse bias aqui, ó, é o limiar de ativação, ou seja, é uma variável que vai especificar qual será o patamar apropriado para que o resultado produzido pelo combinador linear possa gerar um valor de disparo em relação à saída do neurônio. Por exemplo, se eu fizer essa somatória aqui e o valor deu 1, o meu bias é 1, então, como aqui é negativo, vai ficar menos 1. Ou seja, meu potencial de ativação vai para 0. Então, se aqui for, por exemplo, 10, aqui é menos 1, então esse cara aqui é 9. Depois, né, depois que a gente fez a soma, ponderou aqui com o nosso bias, o que vai gerar na saída aqui, ó, depois do somador, é o que a gente chama de potencial de ativação. Ele é o resultado produzido pela diferença do valor produzido pela combinação linear e o nosso bias. Se for positivo, o neurônio está produzindo um potencial excitatório. E caso contrário, ele vai produzir um sinal inibitório. Por isso que o nome desse θ aqui, ó, ele é limiar de ativação. Porque se U é maior que 0, o nosso neurônio está produzindo um sinal de excitação, ou seja, positivo. Ele vai tentar maximizar a nossa saída lá no final da rede. Se o U for negativo, ou seja, se for menor do que o bias, se essa ponderação for menor que o bias, ele vai estar um U menor do que 0 e ele vai tentar inibir a nossa saída. Ou seja, depois que eu tiver uma rede, esse neurônio contribui para que a minha saída seja menor. Ok? A função de ativação, o objetivo dela é gerar uma saída do neurônio dentro de um intervalo razoável. E o sinal de saída realmente que é o valor produzido pelo neurônio em relação a um determinado conjunto de entradas que você deu aqui. Então, pessoal, como que eu poderia escrever essa equação? A equação do meu neurônio artificial. Quem vai ser U? Isso aí. Então vai ser o quê? O somatório de x e wi do meu i igual a 0 até a quantidade de entradas que eu tiver, né? Tem essa somatória menos meu valor θ. Esse é o meu sinal U. Quem vai ser o y? O y vai ser uma função de ativação qualquer que eu tenha, função de ativação, aplicado a quem? Ao meu sinal U. Aí essa função de ativação, uma função degrau, como eu dei exemplo, pode ser qualquer função de ativação. Aí eu vou ter a minha saída Y. Como é que eu posso pegar esse cara aqui e escrever na forma vetorial? Posso fazer assim, ó. Quem é U? U vai ser x1, x2, x3, papapá, vezes W1, W2, menos θ. Certo? Aí, para facilitar o nosso... Quando a gente estiver treinando, a nossa rede, esse parâmetro θ, ou seja, o nosso bias, ele também precisa ser aprendido. Quando a gente treinar a nossa rede neural, o que a gente está querendo descobrir é o valor desses pesos e o valor desse bias. O conhecimento da nossa rede vai estar onde? Vai estar aqui, ó,
em descobrir quem são os Ws e quem são os vários tetas quando eu tiver uma rede de neurônio com vários neurônios. Para ficar mais fácil de eu descobrir quem é esse teta, a gente faz essa seguinte jogada aqui, ó. A gente vai colocar esse cara como se fosse um peso. Para a gente colocar esse cara como se fosse um peso, a gente vem aqui nesse vetor de entradas e coloca um -1 na frente. Então, o nosso U ele pode ser assim, ó, -1 vezes x1. Vou colocar só duas entradas aqui para ficar fácil de perceber. x2, multiplicando quem? Teta, que eu vou chamar de W0, W1, W2. Onde teta é igual a -1 vezes W0. Ou seja, ó, esse -1 que eu coloquei aqui é justamente esse sinal negativo, certo? E esse W0, ele é um novo peso que eu incluí aqui, para que na hora que eu treinar essa rede, esse W0 aqui, ele aparece como se fosse um peso normal aqui, ó, do meu neurônio. A equação que a gente propôs, faltou fazer isso aqui, né? Ou seja, pode ser tanto x transposto, como eu tinha colocado, né? Quando eu coloco vetor linha é transposto, eu tinha colocado x transposto vezes w, mas pode ser w vezes x, w transposto vezes x, né? Para a equação dar certo. Dá no mesmo. E aí eu vou pegar o y, vai ser a função de ativação aplicada naquele u. E aí, como eu disse, é comum representar o vetor de entradas como um vetor estendido, com n mais 1 variáveis, de modo que essa entrada 1 é igual a -1 e o peso associado a ela é o próprio teta. E aí fica dessa forma, né? Isso aqui é W transposto, isso aqui é o X transposto. Esse K aqui, pessoal, é porque pensa o seguinte, lembra que a gente falou lá atrás que a gente vai treinar a rede? Então a gente precisa ter K amostras dos meus dados. Esse K é o instante que eu tive aquelas entradas. A nossa saída se resume a isso daqui, ó. Essa é a nossa saída.